Obrigado, Pai. Obrigado por essa bondade, Senhor, que vai de eternidade a eternidade. Essa bondade que não tem fim, essa bondade que não tem início, essa bondade que sempre, Senhor, nos acompanha e nos faz entender que somos amados por Ti, Pai. Que podemos levantar as nossas mãos, levantar a nossa voz e termos a nossa consciência num Deus que nos ama acima de tudo e de todos, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque somos pessoas que podemos entrar confiadamente diante de Ti, porque nascemos de novo com a certeza que o Senhor nos ouve em tempo oportuno, Pai. Em todo tempo o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado por essa fidelidade, muito obrigado por esse cuidado. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela nossa igreja, obrigado pela nossa liderança. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós, para que possamos viver, Pai, aquilo que o Senhor deseja que vivamos, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito que nos aconselha, que nos guia, que nos mostra, que nos corrige, que nos transforma, que renova a nossa mente, para que a Tua boa, agradável e perfeita vontade esteja sempre presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor incondicional, derramado e mostrado por nós ali naquela cruz, vertendo o Teu sangue por cada um de nós, para que hoje tivéssemos, Senhor, acesso à Tua presença, tivéssemos acesso à Tua palavra, ao Teu Espírito, à Tua vontade. Oh, Pai, obrigado pela Tua fidelidade, Senhor Jesus. Essa fidelidade que nos cerca, essa fidelidade que vai além da nossa capacidade de pensar ou de imaginar ou de pedir, Senhor, que vai além do que realmente somos e que vai além do nosso intelecto, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite o nosso coração seja uma terra fértil, onde encontrará a Tua palavra e será uma boa terra e multiplicará a 30, a 60 e a 100 por um, para que a Tua vontade cada vez mais se cumpra em nossas vidas, Pai. Obrigado pela Tua palavra que liberta. Obrigado por esse amor incondicional que foi derramado em nossos corações e que faz com que vivamos, Pai, em novidade de vida, não só hoje, Pai, mas todos os dias, porque o Senhor nos transforma, o Senhor nos corrige e o Senhor nos faz a Sua imagem, a Sua semelhança todos os dias, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem sentar-se. Louvor, obrigado. Amém. Daqui a pouco a gente volta. Léo, uma bênção. Sempre, sempre. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu queria falar sobre o amor de Deus. Amém. Eu queria começar, porque qualquer versículo que eu escolhesse, irmãos, fala desse amor. Graças a Deus. Mas eu queria começar lá por Marcos 1, versículo 38, finalzinho do versículo. Marcos capítulo 1, versículo 38. Amém? O versículo diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Amém? Aleluia, Deus é bom, amém? Jesus disse para passar para vários lugares, né? Ele veio para isso, né? A gente poderia ali lembrar de Atos 10:38, quando diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, né? Para andar por onde? Toda parte, né? Fazendo o quê? Fazendo o bem, né? E libertando aqueles que foram afligidos, né? Durante toda a história da humanidade depois da queda, pelo pecado, amém? Livrando todos aqueles que viveram debaixo do pecado esse tempo todo, né? Mas graças a Deus pelo novo
nascimento, né? Graças a Deus que ele veio, né? Eu quero que você se apegue a esse finalzinho, né? Pois para isso é que eu vim. Amém? Em João 12, 27, João 12, 27 diz assim: agora, próprio Jesus falando, está o quê? Angustiada minha alma. E que direi eu? O próprio Jesus dizendo, né? Que direi eu? Salva-me desta hora? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Amém? Eu tinha anotado uma outra versão aqui, mas não sei se eu vou encontrar agora, né? É uma versão que a gente não tem aí, mas diz mais ou menos assim, né? Que para aquele momento mesmo Jesus veio, né? Para trazer através do seu sacrifício essa nova condição de vida, né? E é interessante porque lá em João 10, capítulo 10, versículo 10, ele diz no finalzinho que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não qualquer vida, irmãos. Não que vivêssemos apenas de qualquer jeito, né? Mas para que a gente tivesse uma vida e uma vida em abundância, ou seja, a própria vida de Deus habita em nós. A própria natureza de Deus habita em nós. Isso não é uma surpresa para Deus. Sabia que não é uma surpresa para Deus? Isso não é uma novidade para você também. Saber que não é uma surpresa para Deus. Pode ser uma surpresa para algumas pessoas, mas para Deus não é. Por quê? Porque Deus sempre teve esse anseio de ter essa intimidade, ter esse relacionamento com o ser humano. E por causa da queda, infelizmente, a gente deixou de ter esse relacionamento com Deus. Então, ou seja, se a gente for lá em Gênesis 3:15, Gênesis 3:15, diz assim, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Isso ele está falando para a serpente, ok? Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Esse texto é conhecido, assim, no meio da teologia, como o proto-evangelho. Ou seja, o primeiro anúncio do evangelho. Lembra lá daquelas aulinhas de ciências que o professor falava do protozoário, que era o primeiro animal? Então, ou seja, humanamente falando, dentro daquilo que a gente entende como algo racional, é o primeiro anúncio do evangelho. Deus, logo lá na queda, ele está dizendo o seguinte, olha, tem um descendente da mulher que vai pisar na tua cabeça. E hoje nós desfrutamos disso. Quando Deus faz um chamado a Abraão, ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse plano começa assim, para a gente entrar em curso. Mas para Deus já é prego batido, ponta virada. Ele sabia que iria acontecer a queda. Ele não foi pego de surpresa. Mas mesmo assim ele quis criar. Então nós temos a promessa lá em Gênesis 3:15 e nós temos o quê? O cumprimento lá em João 3:16. Aquele famoso versículo, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não viva nessa condição pecaminosa para sempre, mas tenha a possibilidade de nascer de novo, ok? E viva a vida de Deus. É o que Deus propõe para cada um de nós, desde o início, irmãos.
Deus não esconde o seu plano. Deus não omite o seu plano. As pessoas não entendiam o que Deus estava fazendo. Elas não entendiam esse mistério, eles chamavam de mistério, né, da presença de Deus em nós. Mas esse mistério foi revelado pelo Espírito. Amém? Então, o Espírito em nós é a esperança da glória. Paulo vai falar isso aos Colossenses, que Cristo em nós é a esperança da glória, essa habitação, nós somos a igreja. Né? Nós não podemos apenas viver ou sobreviver, mas nós somos levantados e temos em nós o Espírito Santo para vivermos uma vida e uma vida abundante. Não uma vida de qualquer jeito. Né? Nós fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. Amém? Lembra que hoje é um culto de ensino, né? Então nós temos duas palavrinhas interessantes nesse trajeto humano, que é o Cronos, né? E nós temos o Kairos. O que é o Cronos? É esse tempo cronológico, segundo, minuto, hora, dia, mês, ok? Ano, século, milênio, ou seja, é esse tempo cronológico. A gente tem o costume de dizer que temos também o Kairos, que é o tempo de Deus, não é isso? Só que o tempo de Deus, ele não está preso ao tempo. Então, erroneamente, a gente fala de Kairos como sendo o tempo de Deus, mas não é o tempo de Deus. Mas, Solano, o que é o Kairos? O Kairos é um espaço de tempo, é um intervalo de tempo. Exemplo, o Solano ficou no bombeiro de 2014, ou de 1994 até 2016. Ou seja, de 1994 até 2016 foi o Kairos do Solano no bombeiro. Certo? Ou seja, é um intervalo de tempo. Agora, Deus, ele vê o início e o fim. Aí é o Kairos, mas não o Kairos de Deus, porque Deus está além do tempo. Não é? Lembra lá de Gênesis, não é? Gênesis 1? Vamos para lá, por favor. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que Deus fez primeiro? O que Deus criou primeiro? Os céus? E antes dele criar os céus, ele criou alguma coisa? Ele criou o tempo. No princípio. Houve um princípio. Houve um princípio. Então, antes dele criar os céus e a terra, ele criou o tempo. Ele criou o princípio. Mas não quer dizer que ele está inserido nesse tempo, ou a partir desse princípio, mas que ele observa tudo o que acontece nesse intervalo. É por isso que nós podemos orar e falar assim: Deus, como vai ser isso na minha vida? É para eu dar esse passo? É para eu seguir nesse sentido? Por quê? Porque eu não conheço o que vai acontecer lá na frente, mas Ele conhece. Ele é onisciente. Nós estamos unidos a um Deus que sabe todas as coisas. Por isso que eu posso confiar a minha vida a Ele. Eu posso confiar todos os meus projetos a Ele. E mais do que isso, entrar nos projetos dEle e muitas vezes ter que abrir mão dos meus projetos. Porque quem sabe o que é melhor para a minha vida é Ele. É Ele. Ele é que sabe o que é melhor para mim. Certo? Então, Deus, Ele está fora do tempo. Ele é atemporal.
A gente é que está inserido no tempo. Lá no início, quando ele criou o céu e a terra, ele criou também, logo na frente, a gente vai ver a criação do ser humano, e aí sim a gente é inserido nesse contexto. E aí vem queda, redenção, justificação, depois vem a glorificação, e aí eu vou deixar isso para o pastor Eduardo, que é na área mais de escatologia, ok? Mas nesse momento é que a gente entra, mas Deus já existia. Deus, inclusive, está fora disso. Não é? E aí a gente vai para uma outra coisa, que é a pré-existência de Cristo. Não é? Se nós lermos, por exemplo, lá em João, capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3, ele vai dizer que no princípio, era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. No princípio era o Verbo. E o Verbo, que é Jesus, estava com quem? Estava com Deus. E o Verbo era quem? Era Deus. Ele não era menos Deus do que o Pai. O Pai não é menos Deus que o Espírito. O Filho não é mais Deus que o Espírito. Os três estão em unidade. É a Trindade. Certo? Ok? Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Cristo. Ok? Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. Ou seja, Jesus estava lá na criação. Jesus estava presente. Ele era e é o Verbo. Amém? E ele está hoje com quem? Conosco. Através de quem? Do Espírito. Então, o que habita em nós, irmãos, não é qualquer poderzinho, mas é o poder que criou todas as coisas. Já parou para pensar nisso? Que o poder que criou todas as coisas, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós. Irmãos, com toda sinceridade, isso é para eu, não é no sentido assim de eu me engrandecer e achar que eu sou alguma coisa humanamente falando, mas Deus me vê como alguém grande. Deus me vê como alguém importante. Deus me vê como uma pessoa que faz parte de tudo aquilo pelo qual Ele criou. Houve uma queda e morreu por essa criação. Deus não está fora disso. Deus está participando disso. A redenção, ela é eterna. Ela não foi um plano B de Deus. Quando o homem caiu, aí Deus ficou, e agora, quem poderá me ajudar? Aí Jesus se apresenta, eu? Não. Já existia o plano de Deus. Antes do ser humano ser criado, ele sabia que ele deveria redimir a sua criação. Ele sabia. Nós não somos um acidente, irmãos. Deus sabia. Deus sabia que iria nos redimir. Olha só, que interessante. Miqueias... Peguei muita gente, né? Miqueias, graças a Deus pela tecnologia, né? Pode colocar na tela, Miqueias 5:2, porque se a gente for achar, a gente nem sabe onde está, né? Miqueias. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em todo Israel, cujas as origens são desde os tempos antigos. Ele já estava lá, no princípio era o Deus, ele já estava presente. A redenção já era um desígnio de Deus, já era um propósito de Deus. A queda não pegou Deus de surpresa. O pecado não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia. Ele já sabia, irmãos. Né? Ou como eu disse, o mistério que estava oculto, lá em 1 Coríntios 2, versículo 7.
1 Coríntios, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2, versículo 7, diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora, em outra época, antes do Espírito Santo, oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, a gente foi criado, irmãos, para dar certo. A gente não foi criado como tipo assim, um descuido qualquer. Não, cada ser humano é importante para Deus. O Salmo 116 diz que preciosa é para Deus a morte dos seus santos. Não é que Deus fica torcendo para alguém morrer. Está vendo como é precioso, é algo bom. Não, é precioso no sentido de valioso. No sentido de valioso, a sua morte, a minha morte, a morte de qualquer santo é preciosa para Deus. Porque custou caro. Custou a Deus a sua vida, custou a Deus o seu filho. E essa não foi uma decisão que Deus tomou ao longo do tempo. Foi uma decisão lá na eternidade, tomada lá na eternidade. Vá comigo lá, por favor, em Apocalipse 13, 8. E as pessoas, o adorarão, todos os que habitam sobre aonde? Está falando de algumas pessoas? Não, está falando de todo mundo, Aqueles cujos nomes não foram escritos, calma aí, vamos ler direitinho para não ter problema. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da... Não, está errado isso aí, esse não foram escritos, não, o nome foi escrito no livro da vida. Alguém pode abrir lá, por favor, Apocalipse. Esse não aí tá estranho. Não tá? Oi? Oi? Tá assim mesmo? Então vamos lá. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele foi morto onde? Desde a fundação do mundo. Existe uma dúvida se o que foi escrito foram os nossos nomes ou se o Cordeiro é que foi morto. Eu gosto de pensar que ambos aconteceu ali na eternidade, ambos. Não só os nossos nomes foram escritos no livro da vida, mas como também a morte do Cordeiro. Por quê? Porque não somos, irmãos, um acidente. Não somos um acidente. Nós somos criados para dar certo. Nós somos criados com um propósito. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes. Ou seja, mesmo antes da queda, nós já havíamos sido escolhidos para darmos certo. Para sermos uma bênção nas mãos de Deus. Os irmãos conseguem perceber onde eu estou querendo chegar? Nós não somos um acidente, irmãos. Nós não estamos aqui à toa. Nós nascemos com um propósito. Olha o que Paulo diz lá em Romanos, a partir do versículo 28. Mas a ira, Romanos 8, a partir do 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Próximo. Porquanto os que de antemão também os conheceu, também os predestinou para
ser o quê? Conformes à imagem de quem? Do seu filho. A fim de que ele seja quem? O filho seja o quê? O primogênito de muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, irmãos, a queda não pegou Deus de surpresa. A queda não pegou o nosso Deus de surpresa. Ele já tinha um propósito em cada um de nós. Ele já tinha um propósito para cada um de nós. Ele já anuncia o evangelho de como ele iria redimir o ser humano. As pessoas não entendiam essas coisas. Por exemplo, quando Jesus fala com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, no evangelho de João, ele diz, olha, você é mestre em Israel, ou seja, você é professor, você ensina essas coisas e não entende essas coisas. Porque Nicodemos vai perguntar, é necessário que eu volte ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Ele não sabia o que era nascer do Espírito, ele estava numa antiga aliança, mas ele tinha condição de perceber algo maravilhoso que Deus estava fazendo. Sabe aquela história de que eu não sei como vai ser, mas eu estou dentro? Mais ou menos assim. Viver pela fé é isso, irmãos. É muitas vezes, racionalmente, não entendemos o que Deus está fazendo, mas mesmo assim queremos fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Lá na frente a explicação vem, a razão vem, e se vier, porque muitas vezes nem vem. Quem está no ministério sabe disso. Quem vive o ministério, quem vive pela fé, realmente pela fé, sabe dessas coisas. Sabe que não somos chamados para vivermos de qualquer jeito, mas para sermos e vivermos aquilo que Deus nos chama para fazermos, ainda que não entendamos. A Bíblia é repleta de personagens que não entendiam o seu propósito, mas que iam pela fé. É por isso que a palavra diz 4 vezes, em 4 oportunidades, que o justo vive pela fé. Ele não vive pelo que sente, ele não vive pelo que entende. Não vivemos disso. Nós vivemos pela fé. Nós cantamos isso, vivemos pela fé. Amém? Deus é bom. Então ele tem um propósito eterno, irmãos, em nossas vidas. Esse propósito já nasce com a gente. Esse chamado, ele já nasce com a gente. Ele fala para Jeremias, olha, antes que você nascesse, eu já te conhecia. O Salmo 119 fala que antes de qualquer um nascer, os nossos dias já estavam escritos e determinados. Agora, preste atenção numa coisa. Os nossos dias estão escritos e determinados, mas não foi Deus que determinou. Quem determina somos nós. Ele sabe qual escolha eu vou fazer, mas eu que escolho. Nós temos a liberdade, irmãos, ou o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, a vida ou a morte, bênção ou maldição. Cristo ou Barrabás. As escolhas são nossas. As escolhas são nossas. Não dá para culpar o Senhor. Deus não tem culpa, irmãos, das nossas escolhas. Somos nós que fazemos as nossas escolhas. Você sabia que o receber da palavra, e eu aqui não quero trazer condenação para ninguém, mas o receber da palavra depende mais de mim do que do próprio Espírito? Porque eu posso me consagrar o que for, irmãos, para estar afiado e alinhado com a palavra e com a visão. Mas se a minha expectativa estiver no mensageiro, a chance de eu me frustrar é muito grande. Agora, quando a minha expectativa está no Senhor, é totalmente diferente. Cada um de nós é responsável, irmãos, por aquilo que planta.
E a colheita vem. A colheita vem. Deus tem um propósito? Tem, mas o que eu faço para chegar no meu propósito é outra coisa. É totalmente diferente. É fato que Deus tem um propósito para a minha vida, para cada um de nós. Mas o que eu faço para chegar até lá? Aí a gente tem que procurar o equilíbrio. Eu te recomendo o livro do irmão Reagan, né? Ele trabalha muito essa questão do equilíbrio, né? De a gente não viver nos extremos. E o diabo, ele não se importa em qual extremo alguém esteja, em qual extremo que a pessoa esteja. Ele quer que a pessoa esteja em um deles, né? Desses extremos, para que ele faça e aconteça. Amém? Então, Deus tem esse propósito eterno, né? Nós lemos ali os textos de Efésios, de Romanos, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1, 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ou seja, nós somos pessoas chamadas. Nós ouvimos aqui no domingo, né? E ainda que seja o evangelho da reconciliação, pesa sobre nós. Não é essa obrigação de ir pregar o evangelho, amém? Então ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Com o tempo de maturidade eu vou entendendo onde eu me encaixo melhor, né? A palavra diz, inclusive, procurar com zelo os melhores dons, né? Eu já contei aqui quantas vezes eu tentei me encaixar no louvor em algum lugar, né, e não conseguia nem cantar, nem tocar, né, e fui parar lá na mesa de som. E assim mesmo ainda fui substituído por alguém melhor. E graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus, por quê? Porque ao longo do tempo a gente tem que descobrir qual é o nosso lugar. O pastor falou uma vez para mim, falou assim: Solano, eu acho maravilhoso você estar ali no som, o zelo que você tem pelos equipamentos é maravilhoso, mas eu sei que ali não é o seu lugar. Eu falo: pai, pastor, eu também sei que não é o meu lugar. Entendeu? Por quê? Porque cada um de nós, irmãos, é chamado com uma santa vocação para falar aquilo que Deus nos chama para falar, para viver aquilo que Deus nos chama para viver. Nós, como eu disse, nós não somos um acontecido assim, eita, agora o que eu vou fazer com o Solano e pegar Deus de surpresa? Não, ele já sabe o que eu vou ser antes de eu nascer. Ele sabe. Ele sabe. Então nós somos chamados o quê? Com uma santa vocação, né? Não segundo as nossas obras. Olha que interessante que Paulo está falando aqui para Timóteo. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, né, que nos foi dada em Cristo Jesus nos tempos eternos. Olha aí de novo, irmãos. Não é uma coisa que, agora eu vou pegar Danilo nasceu de novo, vai ser baixista. Eu vou implantar nele o software de ser um baixista. Não, Danilo teve que ralar. Eu me lembro de uma ministração aqui do pastor há muito tempo falando assim: como Danilo melhorou tocando baixo. Foi fácil, Danilo. Foi igual a Matrix ali, eu quero pilotar o helicóptero X. Aí o cara lá coloca um disquete, insere um disquete no computador e aquilo é transferido para... Não. Houve uma dedicação. Houve um esmero. E cada um de nós é assim. Pergunta para a Cíntia. Se ela só chegou aqui e cantou as músicas. Pergunta lá para o irmão Alexandre se foi só pegar o violão. Não, na hora eu tiro. Não é assim não, irmãos. Existe uma dedicação. Quem vê de longe, como diz a música, não sabe. Mas existe um preparo. Nós tivemos agora na conferência, de avivamentos e milagres. Aí teve um dado momento lá que Fernando Leal chamou quem serviu. Gente, foi quase todo mundo. Só ficaram, a grande maioria, 80%, sem medo de errar, era visitante de outras igrejas. O pessoal de Taguatinga praticamente em peso. Ainda tinha algumas pessoas de outras igrejas que também ajudaram.
Por quê? Porque para acontecer alguma coisa, irmãos, precisa envolvimento. Isso aqui foi a parte de Deus, mas existe a nossa. Não é? Existe a nossa. Lembra de Lázaro? Jesus falou o quê? Removei a pedra. Quem ressuscita sou eu, mas quem remove a pedra? Somos nós. Quem ressuscita é Ele. Enchei as talhas. Quem multiplica, quem transforma a água em vinho? É Ele. Mas quem enche as talhas? Somos nós. Então, tudo isso aqui, irmãos, que Deus fez, não só a redenção é eterna, mas a capacitação também é eterna. Amém? A capacitação também é eterna. Romanos 5:5. Um texto bem conhecido, Romanos 5:5. Ora, a esperança o quê? Não confunde, porque o amor de quem? É derramado aonde? Por quem? Que nos foi outorgado. Ou seja, a capacidade de fazer alguma coisa, né, divinamente falando, já existe em nós. Não somos nós que fazemos. Não é o Espírito Santo que faz por nós. É o Espírito Santo nos mostrando como fazer. Orar em línguas não é o Espírito Santo orando no meu lugar. É o Espírito Santo pegando junto comigo para que eu ore em línguas, porque humanamente falando eu não sei orar como convém. Então eu preciso dele para orar o quê? A vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus. Eu preciso que o Espírito Santo revele aquilo que está no interior de Deus, no coração de Deus, para o meu interior. É uma parceria, irmãos. Deus fez a parte dele, agora nós o quê? Precisamos fazer a nossa. Né? E não fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque nós somos chamados e capacitados por ele, para fazermos a sua vontade. Ele quis que fosse assim, irmãos. Habita em nós hoje uma nova filiação. Nós temos uma nova filiação. A gente ouviu isso aqui domingo. É? Agora nós não somos mais filhos da desobediência, nós não somos mais filhos da ira, nós muito menos somos filhos do diabo. Nós somos o quê? Filhos de Deus. É? A Bíblia diz em João 1,12 que todos os que receberam, deu-lhes o poder. E não é filho simplesmente, é filho com poder. Olha que maravilhoso, irmãos. Paulo falando aos Romanos diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Existe uma relação sobrenatural de espírito para espírito, do nosso espírito com o Espírito Santo, e que diz para nós, olha, você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa, eu quero me mover através de você. Eu quero perdoar através de você, eu quero agir através de você, eu quero amar através de você, eu quero viver através de você. É para isso que Deus nos chama, irmãos. Em Antioquia, foram os discípulos, lá no capítulo 11 de Atos, diz que eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Porque eles viviam tão parecido, mas tão parecido com Cristo, que eles passaram a ser identificados como pequenos cristos. E aquilo naquela época era motivo de chacota. Sabe quando uma pessoa diz hoje, ó, lá vai o crente? Mais ou menos isso. E graças a Deus que somos crentes, irmãos. Graças a Deus que temos um estereótipo que nos identifica como cristãos. Mas que não vivamos apenas no estereótipo. Não sejamos, ouvimos que terça-feira, né? Não sejamos apenas ouvintes negligentes, mas operosos o quê? Praticantes. Por quê? Porque na hora do aperto e na hora da prática da palavra que realmente os filhos de Deus se manifestam. Amém?
Porque se for para viver como o mundo, irmãos, o mundo já está cheio, o mundo já vive assim. Nós precisamos ser diferentes, não porque somos melhores ou piores que outros, não, de maneira nenhuma. Mas por quê? Porque agora temos uma nova filiação, agora temos uma nova natureza. Segunda aos Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Não para, tipo assim, como eu posso dizer, fetiche de Deus apenas, ou um prazer hedonista de Deus. Não, nós fomos criados para o louvor da glória dele, para vivermos segundo ele, para sermos imagem e semelhança dele. Em Cristo Jesus é como se Deus dissesse assim: façamos um homem, ou refaçamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por quê? Porque fomos recriados à imagem e à semelhança de Deus em Cristo Jesus. E hoje nós mudamos de endereço, irmãos. Isso não é um jargão apenas para animar a igreja. É algo maravilhoso que nós podemos viver de acordo com a palavra de Deus. É ela que nos molda, é ela que nos ensina. Eu me lembro de uma aula do pastor Eduardo que ele diz assim, ele fala assim: fecha seus olhos. Aí o pessoal, os alunos fechavam os olhos. Aí ele dizia assim: agora repita comigo. Aí todo mundo, eu sou filho do diabo. Cri, cri, cri. Por quê, irmãos? Porque nós não somos filhos do diabo. Foi assim ou não foi? Nós somos filhos de Deus. Ainda teve gente que falou, somos, e parou no meio do caminho. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, esses dias eu mandei um videozinho para o pastor, eu achei interessante. A repórter perguntava para a mulher lá: irmã, está aí na luta, né? Está na batalha aí do dia a dia, mais ou menos assim, e tal, e aí está dando um chute na cara do diabo. A irmã responde assim: eu não tenho nada com ele não, meu irmão, eu conheço só o pai. Eu não tenho nada com o diabo. Nós não temos nada, irmãos, com o diabo. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque habita em nós, nós somos filhos de Deus, habita em nós uma nova natureza. Nós somos participantes da vida de Deus, dessa vida Zoe. A própria vida de Deus habita em nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas não para por aí, nós temos também o quê? Novas responsabilidades. Pesa sobre nós o falar do Evangelho, o falar dessa reconciliação, o falar dessa oportunidade que Deus nos dá de termos comunhão novamente com Ele, de podermos entrar novamente na presença dEle, sem medo, sem culpa, como se o pecado não tivesse mais existido, nunca tivesse existido. Por quê? Porque já foi lá na cruz resolvida essa questão. Ele já se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado para que a gente pudesse entrar na presença de Deus. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele fala: olha, obrigado porque o Senhor sempre me escuta, mas por causa deles eu falo. Agora hoje, sendo justificados no Espírito, podemos também falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Podemos orar, sim, por toda e qualquer situação, uns pelos outros. Por quê? Porque habita em nós o Espírito Santo. E nós temos o quê? Comunhão com Deus. Como poderia ter o Espírito Santo habitando em mim se eu ainda fosse pecador? Não combina, irmãos. O Espírito é santo. Como é que santidade combina com pecado, habita junto com pecado? Então não tem possibilidade. Ou a gente é pecador ou foi redimido. Nós não somos um pecador redimido. Nós somos redimidos e pronto, já fomos pecadores. Mas agora não, há uma nova condição, há uma nova natureza, há uma nova filiação habitando em nós. Amém? Há uma nova responsabilidade que em Cristo Jesus a gente pode proclamar.
essas palavras de reconciliação. Há uma nova unidade com Ele. E também conosco, uns com os outros. Há uma nova unidade, irmãos. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é achar que quem faz teologia só melhora a condição dela, o relacionamento dela para com Deus. Não. Existe sim um relacionamento vertical da pessoa com Deus, mas existe um relacionamento horizontal entre eu e as pessoas. Eu não posso, Pedro fala isso para a gente, eu não posso dizer que amo a Deus, a quem não vejo, e dizer que eu odeio meu irmão, a quem não vejo. Por quê? Porque existe um novo relacionamento entre eu e Deus. Olha o que o irmão Reagan fala aqui no livro Língua Depois de Pentecostes. À medida que as pessoas oram juntas, olha que interessante, há momentos que precisamos orar no quarto. Essa intimidade pessoal. Mas à medida que as pessoas oram juntas, em unidade, isso cria uma atmosfera na qual o Espírito Santo gosta de falar. Gosta de falar, gosta de se mover, gosta de promover curas. Quando há unidade, lembra lá do Salmo 133? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O versículo 3 diz que é ali onde a comunhão é boa e agradável, que eu ordeno a vida, a bênção e a vida para sempre. Essa vida abundante que nós lemos em João 10:10, só veio por causa da unidade que nós precisamos viver. Olha que interessante isso, irmãos. É por isso que a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. A igreja não são algumas pessoas. Algumas pessoas se envolvem mais que outras, é fato. Eu falo isso de carteirinha porque, como professor, né, do lado do discipulado de envolva-se, né, eu sei o que é mais ou menos né, quem está envolvido ou não. Não sei dos outros departamentos, mas a gente tem uma ideia mais ou menos. Né? Mas é um corpo, irmãos. Aquilo que, se eu pegar esse púlpito aqui sozinho, vai ser mais facilitado para se tiver uma segunda pessoa. Se tiver 3, melhor ainda. Se tiver 4, né? Os irmãos estão entendendo? Então, a gente precisa um dos outros, irmãos. Não é só uma questão de agradar a Deus ou porque a palavra diz. Não, é porque eu preciso, inclusive para o meu amadurecimento. Para aquilo que Deus me chamou para viver. Né? Por quê? Porque em mim habita uma nova condição. Né? Hebreus 4,16. Coloca lá, por favor, Henrique. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Existe uma condição diferenciada, eu posso entrar sem medo e sem culpa diante de Deus. Existe uma nova condição que foi preparada para mim. Existe também um final. Sabe, irmão, se nós lermos a Bíblia, a gente vai perceber, né, que ela fala do início, inclusive fala de antes do início, mas cronologicamente fala do início, ela fala da nossa criação, da nossa queda, ela fala da nossa redenção em Cristo Jesus, e ela fala também daquilo que vamos ser, que seremos glorificados. Então, a Bíblia está falando do início, do meio e do fim. Se nós lermos Jeremias, Jeremias 29:11, fala o quê? Eu é que sei. Olha lá. E pensamentos tenho a vosso respeito. Olha que Deus está falando a respeito de nós. Diz o Senhor, pensamentos o quê? De paz e não de mal, para vos dar o quê? Para que você chegue, para que eu chegue, para que nós cheguemos aonde nós desejamos chegar.
em um lugar bom, irmãos. É por isso que ele fala, olha, eu coloco diante de você bênção e maldição. Escolhe, ainda dá uma dica, escolhe a vida. Ele ainda fala assim, se eu fosse você, escolheria a vida. Porque ele é a própria vida, irmãos. A própria vida se deu por nós. Amém? Eu anotei isso aqui, me veio ao meu coração e eu anotei, porque se eu não anotar, eu esqueço. Nem a queda foi motivo suficiente para que Deus desistisse de nós, para que Deus desistisse da sua criação. Amém? Nem a queda, irmãos. Nem a queda. Como eu disse antes, a queda não pegou Deus de surpresa. A queda não pegou Deus de surpresa. Amém? Deus é bom. Aleluia. Você pode ficar de pé, o louvor pode vir. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por teu amor incondicional mostrado ali naquela cruz. Obrigado porque o Senhor não ficou apenas na promessa, Pai. O Senhor morreu por nós. Morreu no nosso lugar, nos substituiu naquela cruz para que hoje pudéssemos ter vida e uma vida abundante. A própria vida de Deus habita em nós. Obrigado por tua fidelidade, pelo teu cuidado, Senhor Jesus. E que jamais percamos essa consciência de que o verdadeiro amor habita em nós, foi derramado em nossas vidas pelo Espírito Santo, para que hoje nós pudéssemos ter todas as condições, Pai, para vivermos aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos, Pai. Obrigado porque como igreja nós podemos experimentar daquilo que o Senhor colocou neste mundo, Pai, para que o mundo fosse preservado pela igreja, para que a luz do Senhor brilhasse através de nós, através da sua igreja, Pai. Obrigado por esse presente maravilhoso que foi Jesus, que o mundo recebeu, Pai. Não conheceu, mas todos quanto receberam, tu fizeste deles, Senhor, filhos, para a honra e glória do teu nome. Mas obrigado pelo teu Espírito, que é um presente à igreja, Pai. É o teu Espírito que capacita a igreja, que capacita cada um de nós a vivermos aquilo que o Senhor quer que vivamos, Pai. Para que sejamos cada dia mais certeiros diante daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. E sejamos pessoas que acertam o alvo todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, que sejam dirigidas e guiadas pelo teu Espírito. Obrigado pela tua palavra que renova a nossa mente, que nos mostra a tua vontade, que nos mostra como fomos criados, como caímos, como somos redimidos, mas também mostra como seremos glorificados, Pai. Obrigado porque não somos qualquer pessoa, Pai, deste mundo, mas somos teus filhos, Pai. E como teus filhos queremos brilhar a tua luz e viver a tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua bondade, Pai. A tua palavra diz que o Senhor prova o seu amor para conosco, tendo Jesus morrido quando ainda éramos inimigos, quando ainda éramos pecadores, separados e destituídos dessa glória que só o Senhor tem. Mas hoje nós podemos entrar como pessoas nascidas de novo, pelo teu Espírito, diante do trono da graça, com confiança, e sabermos, Pai, que seremos acolhidos, que seremos abraçados, que seremos recebidos para a honra e glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém.